Me permita aqui dar continuidade ao assunto trazido a essa tribuna pela ilustre senadora Ângela Portela, senadora do Estado de Roraima, e assunto que é tema da subcomissão que Vossa Excelência faz parte aqui no Senado Federal. Quero suscitar as matérias veiculadas na semana passada pelo jornal Correio Brasiliense. A manchete do jornal Correio Brasiliense da última quarta-feira, o editorial do jornal Correio Brasiliense da última sexta-feira, que dá conta de um verdadeiro absurdo. A existência a cobrança, preços de tarifas aéreas de Brasília para alguma cidade do Nordeste brasileiro, com a tarifa que chega a R$5.000. Aqui dessa tribuna, senhor presidente, anteriormente, nós já fizemos pronunciamentos denunciando em relação à Amazônia a existência de um verdadeiro duopólio das duas maiores empresas aéreas do setor da aviação civil nacional, a TAM e a Gol. Aqui denunciei, e foi objeto, inclusive, de uma audiência que propusemos na comissão de fiscalização, de meio ambiente, fiscalização e controle do Senado, e aqui denunciei as tarifas de passagem aérea de Brasília para a capital do meu estado, Macapá, a preços que chegam a R$6.000. Veja, senhor presidente, é a mesma tarifa que corresponde a um pacote completo de férias em Miami ou um deslocamento para qualquer uma das cidades europeias. O que ocorre, senhor presidente, é que nós estamos vivendo, e pouco tem sido dito em relação a isso, uma experiência de concentração econômica, de formação de monopólios, de oligopólios na aviação civil nacional. É a TAM se internacionalizando agora com a LAN Chile, é a Gol fazendo a sua, inicialmente anunciando que seria uma fusão com a Webjet. E agora o Webjet sendo fechado, graças, é claro, à política predatória da Gol, e é bom que aqui se advirta que anteriormente o Sindicato Nacional dos Aeronautas havia denunciado que a aquisição da Webjet pela Gol representaria sérias consequências para o setor da aviação civil, representaria concentração do setor e representaria, além de tudo isso, consequentemente, o fechamento da empresa e das opções que se tinham de linhas aéreas fornecidas por essa empresa, senadora Aloysio. Bem cuidada, por sinal, senadora Aloysio, bem cuidada. E vou chegar exatamente a isso, a total ausência daquilo que deveria ser o papel a ser desempenhado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Mas quero completar, senhor presidente. Veja, no caso da Gol adquirindo a Webjet e fechando a Webjet logo em seguida, a Avianca também em processo de fusão, a Azul adquirindo a Trip. Nós estamos com 4 grandes empresas aéreas no Brasil. Quero trazer um dado que me foi informado por especialistas do setor da aviação civil, que, no meu entender, é um dado alarmante, senhor presidente. Em 1948, no Brasil, nós tínhamos 148 cidades servidas pelo transporte aéreo doméstico. Em 1954, e esse número vai até 1968, nós saltamos para 346 cidades no Brasil servidas por transporte e por empresas aéreas. Pois bem, senhor presidente, hoje, em 2012, ou seja, quando nós deveríamos ter ampliação desse número, com todo o desenvolvimento da aviação, e agora, e há de se reconhecer,
com o ingresso de camadas da classe C, das camadas C e D da população, com o ingresso dessa parcela da população no transporte aéreo, qual seria o raciocínio lógico? Ora, era para termos hoje mais cidades fornecidas pelo transporte aéreo do que tínhamos em 1968. Lê do engano. Enquanto em 1968 nós tínhamos 346 cidades, hoje nós temos 127 aeroportos operando. Ou seja, nós temos menos aeroportos em uso hoje do que tínhamos em 1968. E o que é que faz, aí, senador Aloysio, me permita incorporar a sua pergunta, e o que é que faz a Secretaria de Aviação Civil, que é responsável pela política de aviação civil no Brasil? E o que é que faz a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que surgiu sob a responsabilidade de fazer a regulação dos excessos no mercado das empresas da aviação civil nacional? A ANAC, a última notícia de maior impacto que nós temos dela é o envolvimento dos irmãos Vieira em um escândalo de corrupção. Veja, como é que pode uma agência ter, então, em primeiro lugar, um pré-requisito que... Só um minuto para concluir. A agência de regulação do mercado necessita de um pré-requisito para fazer a regulação do mercado, ter condição moral para isso. E me parece que essa condição não existe. Além disso, o que nós estamos assistindo, senhor presidente, é uma total submissão da ANAC, que deveria regular os excessos do mercado aos interesses do mercado. E nós chegamos, me parece, e ainda bem que um jornal de circulação e expressão pública como o Correio Brasiliense começa a pautar esse tema, começa a pautar esse debate, porque nós chegamos concretamente ao fundo do poço da crise do setor da aviação civil nacional. Sim, é uma crise, não há de não se falar que é uma crise. Quando nós temos menos aeroportos servindo o povo brasileiro do que tínhamos há 30, 40 anos atrás, mesmo com todo o desenvolvimento e avanço da aviação civil, ora, lógico que é uma crise, lógico que é um retrocesso o status em que se encontra a aviação civil hoje do que há 30 a 40 anos atrás. Nós temos menos aeroportos, nós temos aeroportos sendo privatizados e nós temos a total ausência do papel que o Estado brasileiro deveria ter em relação às regras do mercado. O mercado acaba se regulando por ele próprio e praticando as tarifas que quer praticar. Pouco importa se um cidadão do Amapá vai pagar R$6.000 de tarifa de transporte aéreo, pouco importa se um cidadão para Brasília até o Nordeste vai pagar outros R$5.000, que é o mesmo preço de uma passagem até a Europa, pouco importa se é mais caro viajarmos dentro do nosso próprio país do que nos deslocarmos para fora. Isso porque pela total ausência do papel que a Agência Nacional de Aviação Civil deveria existir. E para nossa surpresa, senhor presidente, enquanto assistimos a isso, temos centenas de empresas de táxis aéreos pelo Brasil, temos uma total ausência de política de aviação civil, em especial para a região amazônica. E quando nós assistimos tudo isso, enquanto novas empresas tentam se colocar no mercado, como é o caso da MAP Linhas Aéreas, que tenta operar, que tenta há 1 ano a autorização para fazer a operação de uma linha que saia de Manaus até Macapá, enquanto novas empresas tentam se habilitar, nós vemos a ANAC envolta em escândalos de corrupção. Nós vemos, por outro lado, a ANAC sem autoridade moral nenhuma. Falo agora, de fato, 1 minuto para concluir, senhor presidente.
autoridade política nenhuma de regular os excessos do mercado, o mercado realizando oligopólios, e quem padece e paga por isso é o cidadão brasileiro, é o usuário do serviço de transporte aéreo do Brasil, que tem que pagar as mais altas tarifas de transporte aéreo que existe no mundo. Porque não existe outro local do mundo que seja praticada tarifas com o absurdo que são praticadas aqui, e depois as autoridades responsáveis pela aviação civil nacional, ao contrário de impedir os excessos do mercado, ao contrário de impedirem a formação de oligopólios, elas responsabilizam o consumidor, dizendo que deixou para a última hora para comprar a sua passagem aérea. Esse sistema não pode perdurar, senhor presidente. Esse sistema, a perdurar, compromete meio de um modal de transporte de comunicação hoje no Brasil, que não é mais um modal de transporte de comunicação dos mais ricos e dos mais abastados. O transporte aéreo é hoje, em especial para algumas regiões do país, notadamente com a Amazônia, uma necessidade de utilidade pública tão importante quanto acesso à educação, quanto acesso à saúde. É um direito fundamental o acesso a se deslocar, ir e vir, e não pode ser regulado por uma agência que não tem condição nenhuma, nem política, nem moral, de impedir a formação de oligopólios e de impedir os excessos do mercado nacional.